Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Roberto Requião. Eu aqui, francamente, tenho até dificuldade de falar exatamente nosso tema, porque essa entrevista é fruto de um pronunciamento que o senador acaba de fazer no plenário, que é de uma densidade, de uma abrangência que você agora, na nossa conversa, vai ter a oportunidade de acompanhar. Na verdade, é uma visão crítica do momento que a gente vive e um alerta para que os brasileiros respondam a esse momento. Eu tenho ousadia de tentar botar isso como gancho para o senhor falar. O senhor concorda com essa... Concordo. O Brasil está andando atrás de tudo. Nós só abolimos a escravatura séculos depois dos outros. Nós não fizemos uma reforma, uma revolução industrial para valer até agora. E nós estamos regredindo agora, vivendo do agronegócio. E estamos com um governo que se propõe a uma dependência absoluta do capital financeiro que domina uma parte do mundo, quando a oposição a esse domínio do capital financeiro é evidente no planeta. É o Brexit da Inglaterra, é o Donald Trump ganhando a eleição nos Estados Unidos, é a derrota do primeiro-ministro da Itália, que queria entregar o poder para o capital financeiro, entre outras coisas, pequenas reformas administrativas, mas a essência, o eixo era o capital financeiro. Até mesmo a questão da Grécia. A Grécia é quebrada. E aqui, no Brasil, eles vão na contramão de tudo. Você veja o que está acontecendo com o Parlasul, com o Mercosul. O José Serra, de repente, resolve que vai expulsar a Venezuela. Ele não gosta do regime da Venezuela. Eu não quero que ele goste, mas tem um povo todo que tem fronteira com o Brasil. Por exemplo, ele tomou à frente um movimento para excluir a Venezuela do Mercosul e do Parlasul, junto com o Paraguai e a Argentina. Bom, na reunião do Parlasul de antes de ontem no Uruguai, nós tivemos a revolta pela esquerda, pela direita e pelo centro contra essa bobagem, essa besteira. A última eleição parlamentar deu uma maioria de mais de 2/3 para a oposição ao chavismo e ao Maduro. E são esses parlamentares que o Serra quer tirar da discussão do Parlasul. Que comporia o Parlasul. Que compõe o Parlasul, são a maioria absoluta. Eles se uniram com os chavistas na sua revolta. E foi para a mesa uma proposta de não reconhecer essas medidas tomadas por chanceleres, porque 3 chanceleres não são um instrumento reconhecível para tomar uma atitude como essa. O ingresso dos países, a construção do mercado, foi autorizada pelos congressos nacionais. E saiu um documento. Se você acha que eu tenho tempo, eu gostaria de divulgar esse documento agora. Eu tenho anotado aqui. É uma proposta que vai para o plenário do dia 27 de março, no Uruguai, mas que foi tirada por unanimidade, pela direita, pela esquerda, pelo centro, dos parlamentares de todos os países que compõem o Parlasul, inclusive a Bolívia, como o país que está participando lateralmente, porque não foi aprovada ainda por todos os congressos. Ao Conselho do Mercado Comum se dirige a missiva, a proposta. Essa proposta vai para o plenário. Os chanceleres dos 4 países fundadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, aprovaram em 13 de setembro de 2016 declaração relativa ao funcionamento do Mercosul e ao protocolo de adesão da República Bolivariana da Venezuela. A declaração foi adotada em razão de alegado descumprimento pela República Bolivariana da Venezuela de compromissos assumidos em virtude do protocolo de adesão ao Mercosul, assinado em Caracas em 2006, no que se refere à incorporação ao ordenamento jurídico venezuelano de normas e acordos vigentes no Mercosul. Posteriormente, por meio de decisão do Mercosul CMC, número 10 de 16 de 14 de dezembro passado, o Conselho do Mercado Comum instruiu o Grupo Mercado Comum a regulamentar os aspectos operativos derivados da cessão do exercício dos direitos da República Bolivariana da Venezuela inerentes à sua condição de Estado-parte. Ocorre que o Parlamento do Mercosul é órgão integrante da estrutura institucional do Mercosul, tendo sido criado pelo Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, instrumento adicional ao Tratado de Assunção, segundo estipula o inciso 2º do artigo 22 do referido protocolo. A adesão ou denúncia do Tratado de Assunção significa a adesão ou denúncia do protocolo. Por outro lado, a citada suspensão do exercício dos direitos do Estado-parte em questão foi objeto de declaração de chanceleres, cujo valor jurídico deixa margem a questionamento, tendo em vista que não provém de órgão existente na estrutura
institucional do bloco. É o Serra e uns assessores lá do Cartes e do Macri. O que não conferia, então, legitimidade claro, nenhuma. Então, nós não estamos aceitando isso. Tendo em vista o exposto, o Parlamento do Mercosul decidiu manifestar ao Conselho do Mercado Comum sua preocupação no que diz respeito à legitimidade jurídica da referida declaração de chanceleres, ao determinar a suspensão do exercício dos direitos de um Estado parte do Mercosul, bem como as possíveis consequências da iniciativa no que se refere à participação dos legítimos representantes da República Bolivariana da Venezuela nas atividades desse parlamento. Diga-se de passagem, todos oposição ao Maduro. E essa maluquice está eliminando a possibilidade da oposição venezuelana ter um instrumento para colocar as suas ideias e discutir as suas razões. Finalmente, o Parlamento do Mercosul comunica ao Conselho do Mercado Comum a sua intenção, no exercício da faculdade que lhe outorga o artigo 13 de seu protocolo constitutivo, solicitar opinião consultiva ao Tribunal Permanente de Revisão sobre os questionamentos. Estamos indo ao Judiciário e dizer que o Serra não tem autoridade nenhuma para fazer o que fez, e mais do que isso é uma besteira, é uma asneira monumental, e isso tira a força do mercado do Sul, do Parla Sul e do nosso mercado, no enfrentamento dos grandes mercados do mundo. Na contramão do que faz o Trump nos Estados Unidos, que declarou outro dia que nenhum país consegue se desenvolver se não proteger as suas indústrias e os seus trabalhadores. Nós estamos com a teoria da dependência de cócoras, com esses incompetentes e entreguistas dominando a política externa do Brasil. Uma revolta generalizada de A a Z, pela esquerda, pelo centro e pela direita. Agora, o seu alerta não se prende apenas à questão do Parla Sul. No seu pronunciamento, o senhor elenca preocupações, inclusive, como com venda de terras, com venda de patrimônio dos estados. Vender terras brasileiras. Amanhã o pessoal que compra põe uma cerca e brasileiro não passa para lá. Agora o Blairo Maggi faz um discurso hoje que eu citei. Não, nós não podemos admitir que eles plantem soja e milho, senão eles vão controlar os preços. O Blairo é o maior plantador singular de soja do mundo. Eles vão vender terra para estrangeiro, plantar repolho e couve-flor, hortigranjeiro. Isso é uma brincadeira, eles não sabem o que estão fazendo. E o Meirelles não vai entrar dinheiro no Brasil. Eles vão vender o Brasil? É assim que entra dinheiro? Agora, senadora, a nossa Constituição não protege de alguma forma esse tipo de ação? Que se venda a terra a ponto de a gente perder soberania? Sim, é esse o problema básico. Vamos perder a soberania sobre a terra. E quem vende, quem compra, pode vender para um terceiro. Sim. Daqui a pouco o Exército Islâmico compra uma boa parte do país e se instala aqui, comprou, pagou. Outros países podem dominar. A China, com o seu excesso de recursos financeiros, pode comprar metade do país, os Estados Unidos, a China, outros países. Esse pessoal não tem responsabilidade nenhuma e não sabem o que estão fazendo com o nosso país. Agora, nesse discurso também, o senhor critica tanto reforma trabalhista como previdenciária, claro, não é? Em cima de falácias, de mentiras. Não há déficit da Previdência. A Previdência privada... A previdência privada, não, a previdência pública com empresas privadas, ela se sustenta com a contribuição do patrão e do empregado. A previdência rural não pode ser jogada em cima disso, porque é uma generosidade do Estado para com trabalhadores rurais e foi criada para ser coberta com receita tributária. E a previdência do funcionalismo público, que atinge salários absurdos, é sustentada só com desconto do salário do funcionário. O Estado não paga, mas tem constitucionalmente a responsabilidade pelos seus efeitos. O que eles querem realmente é privatizar a Previdência para transformar em mais uma fonte de lucro desses bancos representados pelo Meirelles e pelo Banco Central Brasileiro, que querem dominar a economia do país. A Previdência precisa ser emendada, tudo precisa ser modernizado. Tudo tem que ser revisto de tempos em tempos, mas a proposta é acabar com a previdência pública no Brasil. Isso não pode ser suportado e admitido por um país que se preze. Agora, senadora, há a possibilidade do Congresso Nacional desempenhar um papel de proteção dos interesses do cidadão em questões como essa que o senhor elenca, ou o senhor sugere que a sociedade também, de alguma forma, se articule? Como é que é a solução? Mas não tenho dúvida que a sociedade tem que se articular. O Congresso está trabalhando fisiologicamente. Pouca gente quer saber o que está acontecendo na economia do mundo e do Brasil.
E não faz essa relação. Há muito interesse em nomeação em cargos em estatais, em liberação de emendas, nomeação de ministros e cargos na estrutura pública e muito pouca discussão sobre a origem e os destinos da nossa economia. Nós precisamos de uma eleição direta para presidente da República, uma ampla discussão para o país dizer o que quer. Povo soberanamente dizer o que quer. Não é o Serra, que não consegue se eleger presidente há muito tempo. Não é o meu amigo Temer, que está aí por acaso, que de repente muda toda a sua maneira de ver o mundo, de ver a economia. Eu nunca vi o Temer falar em liquidar a Previdência, entregar a Petrobras, vender terra brasileira. O que há por trás disso? Essa globalização que faliu no mundo inteiro, dominada por banqueiros e rentistas, que ficam com tudo que se produz no Brasil enquanto o povo só trabalha. Diminuir salário, acabar com Previdência, é uma volta à escravatura que estão pretendendo. E a mídia privada toda estimulando, de 5 em 5 minutos, diz, se não acabar com a Previdência, você não vai receber. Mas se você olhar, a proposta deles só vai beneficiar quem já morreu, ou seja, que não vai receber benefício algum. É uma canalice que estão fazendo com os trabalhadores no Brasil. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Nós encerramos também agradecendo a sua atenção, lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E que você pode rever esse ou outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.